Boa tarde. Tarde. Vou abrir aqui, gente. Vamos continuar a matéria da unidade. Ó, eu cliquei alguma coisa aqui que eu não sei o que que é. Da matéria da unidade 4. Vou colocar aqui o slide. Mandei agora lá no grupo também, tá? Quem quiser buscar também, a escola está imprimindo os slides para vocês podem pegar também lá. Deixa eu ver onde a gente parou. Eu já tinha passado para vocês. Deixa eu ver. Isso aqui eu já tinha falado. E eu cheguei a passar, né? O para casa que era para hoje, certo? Sim. A pesquisa? Sim. Então, continuar daqui, ó. Vocês me enviaram, gente, para casa? Eu enviei agora. Eu não enviei ainda não. Pode enviar até que horas? Até 18 horas, tá? Seguinte, então, deixa eu aproveitar e falar. Exercício extra da unidade 3, vocês podem me enviar até às 18, na verdade já era para ter enviado, né? Vou dar aí mais um prazo. E essa pesquisa do golfinho até às 18 também, tá? Tá lá na página 351. Beleza? Então, vamos lá. A gente antes, né, falou aí dos 3 níveis, né? Que a biodiversidade, ela é dividida em 3 níveis. A gente tem, já tinha falado para vocês, a diversidade de espécies, que eu falei que era a diversidade de genes, né? As características ali da espécie. Então, a diversidade ali de genes entre os indivíduos de uma espécie. Então, ela está associada o quê? A adaptação daquele ser vivo no ambiente em que ela vive, né? No seu habitat. Então, tudo isso vai interferir na diversidade genética, tá? E tem também a diversidade de ecossistemas, que é a diversidade de ecossistemas, né, nos quais as comunidades biológicas elas habitam e interagem entre si. Então, todos esses níveis, gente, antes desse também a gente ia falar também da diversidade genética, né? Que é ali a diversidade de genes, né? Entre aqueles indivíduos de uma espécie, a adaptação desse organismo no ambiente que ele vive, a diversidade de espécie, que ela é a riqueza ali de espécies que existem. Então, inclui ali todos os organismos da Terra, né? Esqueci de falar sobre esse. Todos os organismos da Terra, né? A gente falou também do número de espécies que são conhecidas, né? São conhecidas quase 2 milhões de espécies, né? Mas acreditam que tem aí quase 100 milhões de espécies diferentes. Então, a gente conheceu, digamos, uns 15% somente de todas as espécies que podem existir no mundo. E tem a diversidade de ecossistemas, que é a diversidade mesmo da comunidade biológica em que eles habitam, em que essas espécies interagem entre eles. Então, todos esses níveis, eles são fundamentais para a sobrevivência das espécies, incluindo nós, tá? Incluindo os seres humanos, a espécie humana. E os ambientes? Quais são os ambientes que são mais ricos em quantidade de espécies? Por exemplo, nós temos as florestas tropicais, né? Nós temos os corais, né? Os recifes de corais, os lagos, as profundezas do mar, né? Ao meu ver, é onde mais tem número de espécies diferentes e principalmente aquele número de espécies que a gente ainda não conhece, né?
por ser uma área de difícil estudo. Então, tem várias espécies lá que ainda não foram nem catalogadas. Então, na profundeza do mar tem uma quantidade de espécies bastante diversificada. E aí a gente vai, então, falar hoje das ameaças à biodiversidade. A gente sabe que tem várias ameaças, né, para a conservação da biodiversidade. E muitas delas vêm de nós. Muitas delas resultam de atividades humanas, né? Então, por exemplo, o uso crescente de recursos naturais, que o homem, né, utiliza muito, coloca em risco a biodiversidade. A consequência mais grave que a gente vê é a extinção de espécies. Então, resulta aí na perda da biodiversidade, né, que é a diversidade de espécies. Se as espécies começarem a entrar em extinção, então a gente vai perder a nossa biodiversidade. Então, primeira ameaça é a destruição do habitat. Então, ela é a ameaça à diversidade biológica. Isso vai ocorrer devido a quê? Desmatamentos, queimadas, né? Nos últimos dias a gente viu, não sei se vocês assistiram, mas a gente tem visto aí várias reportagens sobre uma queimada que está acontecendo, se não me engano, é no Tocantins, né? Lá na região norte. Então, isso tudo é uma ameaça à biodiversidade. Todas essas queimadas, desmatamentos que a gente vê sempre, né? Acontecendo na floresta amazônica, né? Desmatamentos ilegais, na grande maioria das vezes. E outras, isso também acontece quando tem ampliação das cidades, né? Então, antes da cidade Belo Horizonte ser isso daqui, nós tínhamos uma área ambiental muito maior, mas a cidade Belo Horizonte aumentou tanto que teve que colocar aí, teve que destruir o habitat de muitas espécies, né? Então, ampliação das cidades, áreas para agricultura, construção de estradas, a exploração de recursos naturais. A gente vê isso muito também em Minas, né? Em Minas tem muita exploração, por isso que fala Minas Gerais, justamente porque a exploração de minério, né? É o que é muito grande. A gente viu aí alguns desastres que aconteceram justamente por causa disso, né? Teve aquela desmoronamento das barragens lá da Vale, justamente porque teve uma destruição ali do habitat, né? Por causa de recursos naturais que o nosso estado oferece em grande quantidade. Então, isso tudo vai ameaçando a biodiversidade. Então, ela vai resultar em destruição, né, de áreas naturais de várias espécies. Quando uma floresta, por exemplo, ela é destruída, o que vai acontecer? Os seres vivos que habitam ali, eles precisam procurar um novo lugar para viver. Se isso não acontecer, eles vão morrer. E aí pode acontecer dessa espécie ser extinta. Um exemplo, a Mata Atlântica, né? Ela foi muito devastada pelas atividades, principalmente de agricultura, principalmente da expansão de cidades, né? Onde está localizada a Mata Atlântica hoje são grandes cidades. Então, para vocês terem uma noção, hoje só resta apenas 5% da mata original da Mata Atlântica. Então, isso resultou o quê? Numa destruição muito grande de habitat de muitas espécies diferentes. Só tem ali 5% só do total que eles tinham antes, né, do ambiente deles. Tem a questão também da fragmentação do habitat, que é o quê? É um processo em que uma grande área, né, natural é reduzida, né? Então, se ela é reduzida porque ela foi dividida em fragmentos, por isso que é chamado de fragmentação. Ela foi dividida em várias partes. Então, esses fragmentos, né, eles tornam-se diferentes na área original. Então, o que acontece? Algumas espécies, elas não conseguem sobreviver às novas características, né? Elas vamos pensar, elas estavam acostumadas em um local muito maior, mas esse local foi fragmentado. Então, elas não conseguem tolerar isso e acabam morrendo e entrando, então, em extinção. Ou até, talvez, migrando para outros lugares, tá? E elas também não conseguem se adaptar a
esse novo local e pode também vir a morrer. Além disso, essa fragmentação também, ela vai impedir o quê? A dispersão de espécies. Então, a grande maioria das espécies, elas não vão conseguir migrar para outros lugares, tá? Então, elas acabam ficando restritas àquela área, o que vai fazer elas acabando, não, né, como eu disse anteriormente, elas não vão acostumar àquela área, né, mais restrita, pode interferir na sobrevivência dela. Por exemplo, essa situação de fragmentação pode, o que pode trazer de prejuízo para a espécie? Por exemplo, procura de alimentos. Imagina, antes aquela espécie estava acostumada a procurar o seu alimento numa área muito maior, de repente ela vê essa área dividida, né? Muito menor do que antes. Então, ela pode acabar vindo a não resistir por causa da falta de alimentos daquela região que ela se encontra. Também para se reproduzir, tá? Parceiros sexuais. Ela não vai conseguir se reproduzir como antes, tá? Então, essas são algumas das desvantagens, das consequências, né, na verdade, dessa fragmentação de habitat. A gente já chegou a fazer nessa atividade, que eu estou dando uma resumida. A gente não fez? Acho que a gente fez. Uhum. Fez, né? Fez. 354. A gente chegou a fazer já, sobre a perda, né, de habitat em um rio onde foi construída uma hidrelétrica. A gente viu que sim, tem perda de habitat. Então, vamos continuar. Mais outra ameaça à biodiversidade é a introdução de espécies exóticas. O que são, gente, essas espécies exóticas? São aquelas que são trazidas de um local diferente e são introduzidas, então, em um novo ambiente, né? Então, não é de forma natural. Além disso, elas podem se tornar invasoras. O que isso quer dizer? Elas vão começar a se reproduzir de uma forma que elas vão começar a ocupar uma grande área e elas vão começar, então, a limitar as espécies nativas, espécies que são mesmo daquele local. Então, o que acontece? Essas espécies elas podem deslocar espécies nativas através de competição entre elas, tá? Justamente por causa de quê? Por causa da competição pelos recursos que aquele ambiente oferece para essa espécie. Por exemplo, alimentos, né? Tem um exemplo muito legal que é de uma vegetação, que é as gramíneas africanas. Elas, né, o próprio nome já fala, elas são nativas da África, mas elas foram introduzidas aqui no Brasil. Até coloquei uma foto dela aí, essa primeira fotinha aí à direita. Elas foram introduzidas aqui no Brasil. Então, a gente vê muito desse tipo de vegetação no Cerrado brasileiro, por exemplo. Então, elas acabaram sendo responsáveis pela extinção de várias espécies nativas do Cerrado brasileiro, tá? Então, o que acontece? Essas gramíneas, elas vão ocupar ali todo o solo, né? E elas vão impedir ali a germinação e a sobrevivência de sementes, por exemplo, de árvores que são nativas daquele lugar. Então, vai ocorrer ali a diminuição do número de indivíduos, de vegetação, enfim, de seres vivos no geral, que são nativos, né? Naquela região. Continuando aí as ameaças, a gente também tem a sobreexploração de espécies. O que é isso, gente? Ela consiste ali na extração, né, na coleta, digamos assim, de animais ou até de plantas acima dos limites que aquela população natural consegue repor. Então, ela vai também ocorrer com várias espécies consumidas pelo homem, que ainda, né, são obtidas ali da natureza, por meio, por exemplo, da caça, da pesca, do extrativismo, enfim. Outra coisa, está relacionada à quantidade de organismos que são coletados na natureza, em taxas excessivas, que ultrapassam a capacidade de recuperação da sua população. Então, a gente começa a explorar muito essas espécies, e se ultrapassa a capacidade de recuperação, uma hora o que vai acontecer? Ela vai entrar em extinção.
tá? Então, isso vai interferir o quê? No ecossistema, né, como um todo. Então, vai interferir na cadeia alimentar. Isso não vai interferir somente nessa espécie que foi sobreexplorada. Vai interferir em várias outras espécies. Qual que é a forma da gente tentar controlar a exploração? Primeiro, a gente tem que ter uma realização de pesquisas de avaliação, principalmente dos estoques, né, digamos assim. Então, a gente tem que ter ali uma estratégia para saber se aquela espécie, por exemplo, ela está diminuindo muito o número dela, é porque a gente está sobreexplorando muito, né, essa espécie. Então, a gente tem que fazer ali um manejo melhor dessas espécies. Um exemplo, gente, de espécies que a gente tem que são sobreexploradas. Por exemplo, as baleias, coloquei umas fotos aí, ó. As baleias, o atum, as sardinhas, os caranguejos, as lagostas, os elefantes. Não, professora, elefante é sobreexplorado? Tem uma parte do elefante que são aquele, parece um ossinho perto da trompa, que é onde tira o marfim, né? Que é utilizado às vezes em até joias, enfim. Então, eles... Principalmente na África, né? Exato. Então, eles estão sendo muito sobreexplorados. Então, as espécies de elefantes estão diminuindo por causa disso, tá? Então, elefante também é uma espécie sobreexplorada. Atum, muito explorado no Brasil, baleias, sardinhas, enfim, muitos animais aquáticos, né, marinhos. Aí a gente vai falar agora das mudanças globais, né? O que isso interfere aí no nosso planeta, né? Primeira mudança preocupante que a gente tem é a formação de chuva ácida. São essas precipitações ácidas. O que é isso, gente? Chuva ácida ela é um fenômeno atmosférico e ela ocorre principalmente em países que têm um elevado nível de industrialização. Então, países que têm muitas indústrias, que produzem muitos gases do efeito estufa, por exemplo. Então, ela vai consistir ali na precipitação com elevada acidez, então ela vai ser, né, por isso tem uma chuva ácida. E aí, o que vai acontecer? Essa chuva ela vai ter uma grande concentração do que a gente chama de ácidos, como dióxido de enxofre, um exemplo. E aí, esse fenômeno ele pode provocar o quê? Ele pode provocar graves problemas ambientais e também provocar danos à nossa saúde, tá? A saúde de vários seres vivos. Um outro efeito também é o enriquecimento de nutrientes no ambiente. Nossa, professora, mas isso não é bom, né? Tipo, nitrogênio para o solo não é bom para a planta, que depois não é bom para o animal que vai ingerir essa planta, é um nutriente. Só que o que acontece? Quando o solo ele está ali com uma quantidade muito grande de nitrogênio ali disponível na superfície, o que vai acontecer? Esse nutriente que vai estar em excesso, ele vai infiltrar em quê? Nas águas subterrâneas, então lençóis freáticos, por exemplo. E essa água ela vai parar onde? Vai parar lá no mar, né? Nos lagos, nos rios. E aí eles vão acabar, por causa desse excesso, eles vão acabar contaminando o abastecimento de água, tá? E pode também matar vários peixes, pode causar também a eutrofização. O que é isso? Eutrofização, gente. É quando a água de lagos, eles ficam com uma cor muito esverdeada. E aí, ela forma como se fosse um lodo em cima do lago. Então, o lago, vamos imaginar, a gente tem várias espécies, né, aquáticas que precisam da luz do sol, que produzem fotossíntese. Por exemplo, as algas marinhas, né? Elas produzem fotossíntese. E vários seres vivos que estão ali naquele ambiente precisam do oxigênio, né, que é liberado desse processo de fotossíntese, né? Por isso que eles conseguem sobreviver. Então, o que vai acontecer? Se tiver essa eutrofização, se formar essa água meio turva, né? O sol não vai conseguir penetrar. É como se formasse uma película ali. Então, a luz solar não vai conseguir passar por aquela água
Então, sem sol, sem fotossíntese. E aí, então, pode fazer o quê? Pode fazer o esgotamento do oxigênio nesse lugar. Então, ele vai começar, então, a ameaçar a vida dos organismos aquáticos. Então, isso que é eutrofização, tá? Quando a água, ela fica nessa cor mais turva e o sol não consegue penetrar, então os organismos fotossintetizantes, né, que fazem fotossíntese, produzem oxigênio, eles não vão conseguir fazer esse processo. Então isso vai afetar ali todos aqueles seres que vivem ali naquele lugar. Além disso, quais outras mudanças globais que vão ter? Aumento da concentração de gases do efeito estufa, tá? A gente sabe que o gás carbônico ele é um gás que faz parte do efeito estufa, né? O que acontece? O gás carbônico ele vai absorver aqui na Terra, né? A luz solar. Isso vai fazer a temperatura aqui na Terra aumentar. É por isso que a gente consegue ter uma temperatura adequada para existir vida aqui na Terra. Mas, ao mesmo tempo que ele tem esse lado positivo, né? De conseguir fazer a temperatura ser equilibrada, ele pode ter um lado muito negativo, que é, quanto maior a concentração de gás carbônico na Terra, maior a quantidade de luz solar ele vai absorver, e aí vai fazer o quê? Vai gerar o aquecimento global, que a gente sabe que traz vários danos para o meio ambiente. Então, também é uma ameaça à biodiversidade. Então, é bom, o efeito estufa, até certo ponto, ele é muito vantajoso para todas as espécies, para nós, seres humanos, para o nosso planeta no geral. Mas a partir do momento que tem essa concentração muito grande, aí provoca o aquecimento global, que já é preocupante. Então, é uma ameaça também. E também vai provocar o esgotamento do ozônio. Não sei se vocês lembram, vocês devem ter estudado lá no 6º ano. Camada de ozônio. Qual que é a função dessa camada de ozônio? É reter os raios UV, né? Esses raios, eles causam danos ao meio ambiente. Então, a camada de ozônio ela funciona como uma barreira protetora para a Terra. Então, se tiver um esgotamento de ozônio, essa barreira protetora, ela vai o quê? Começar a ter imagina uma barreira cheia de buracos. A função dela é absorver, mas se tiver cheio de buracos, esses raios vão passar direto. E aí, então, vai interferir, vai causar vários danos para o ambiente, para nós, seres humanos também, tá? Então, algumas mudanças globais são essas aí, as principais. Qual que é a importância da biodiversidade para nós, né? Para o homem? Ela tem uma importância, né? Ambiental enorme, econômica, ela tem uma importância social, ela tem até mesmo uma importância cultural. Então, ela é essencial ali para o funcionamento e equilíbrio de todos os ecossistemas do planeta. Então, a gente sabe aí, né? Todos os seres vivos, eles participam de alguma forma da cadeia alimentar, né? Vocês já viram isso também lá no 6º ano. E o que pode acontecer com a retirada de um organismo? Pode acontecer, desencadear aí um desequilíbrio ecológico. Então, a biodiversidade ela tem ali um papel importante para o homem. Por quê? Porque muitas vezes a gente utiliza, né, como fonte de alimento, de energia, a gente tira matéria-prima, né, para a construção de vários objetos, para a fabricação de roupa, para a fabricação de medicamentos, de cosméticos, né, de vários outros produtos. E por que ela tem que eu falei para vocês, né, que ela tem uma importância cultural? O que tem a ver? Cultura com biodiversidade. Que muitas vezes a biodiversidade ela é explorada para lazer, para turismo. Muitas pessoas vivem disso, né? Vivem de turismo, por exemplo. Então, ela tem uma importância também cultural, tá? Precisa de colocar todos esses que você falou ou pode colocar só esses 3 que estão no slide? Pode colocar só esses 3. Tá bom, obrigada. Eu enviei esse slide lá no grupo também, tá?
Eu tô copiando é porque meu celular tá com pouco armazenamento e eu não tô conseguindo abrir o slide. Aí Entendi. eu não. Só apagar as mensagens do WhatsApp. Não adianta. Tá muito sobrecarregado mesmo. Mas obrigada. Meu e-mail tinha 500 mensagens, apaguei tudo. Aconteceu. Gente, vamos continuar. Qual que é? O desenvolvimento sustentável, a gente vai ver, né, mas o que é isso, mas qual que é o objetivo de um desenvolvimento sustentável? Justamente proporcionar. Vou só falar esse tópico para vocês e encerro. O objetivo de um desenvolvimento sustentável é proporcionar qualidade de vida aos seres humanos e preservar a biodiversidade. Aí, na próxima aula, eu vou falar mais sobre isso e como que a gente pode fazer um desenvolvimento sustentável, que o nosso horário já esgotou. Beleza? Beleza. Beleza, falou. Tchau. Tchau. Amanhã a gente não Tchau. esqueça de enviar, gente. Tá bom. E a pesquisa. Tá bom. Beijos. Tchau.